Olá, eu sou a Maria Estela Calças e começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara Municipal e também confere entrevistas sobre assuntos que movimentam a cidade de São José do Rio Preto. No programa de hoje, você vai conhecer os novos projetos que foram protocolados na Câmara Municipal. Vamos falar também sobre a decisão da Justiça que obriga o fornecimento de água aos moradores da favela da Vila Itália e sobre a situação dos terceirizados da empresa Prisma, que estão sem receber seus salários. Teremos também uma entrevista especial, tirando dúvidas sobre a destinação solidária do imposto de renda. E a gente começa conferindo as propostas que foram protocoladas no Legislativo nos últimos dias. Quem traz as informações sobre esses novos projetos para a gente é a repórter Vivian Lima, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu estou na diretoria legislativa da Câmara para o balanço semanal das propostas que foram protocoladas na Casa. E eu começo falando de um projeto de lei do Poder Executivo. A medida atualiza as regras para concessão de alvará de funcionamento para estacionamento de veículos. São regras adicionais de sinalização e segurança. O projeto lista ainda a penalização para os estabelecimentos que não cumprirem as normas. Foi protocolada também proposta da vereadora Cláudia De Giuli. Pelo projeto, toda pessoa que, em decorrência de atropelamento, causar lesão e sofrimento a um animal que esteja em bem público, deverá prestar socorro ao bicho. O atendimento emergencial deverá ser feito por médico veterinário. Quem não prestar o auxílio fica sujeito à multa. O protocolo registrou também novo projeto do vereador Robson Risse. A matéria determina que estabelecimentos públicos e privados que prestam serviços de interesse da coletividade devem reservar vagas de estacionamento para veículos oficiais e que prestam serviço de utilidade pública. Na lista de estabelecimentos que devem atender à norma estão hospitais, delegacias, repartições públicas, escolas, hipermercados e espaços culturais. As vagas seriam destinadas a viaturas policiais, ambulâncias, veículos do Conselho Tutelar, entre outros. Na lista de propostas recentes, temos também 13 moções e 48 requerimentos. O protocolo registrou ainda 125 novas indicações, a maioria tratando de pedidos de limpeza, sinalização e outras melhorias em espaços públicos. Você acompanha o trâmite de todas essas propostas pelo site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. E vereadores estiveram reunidos com servidores do SEMAI para discutir mudanças na Lei de Gestão de Contas da Autarquia. A TV Câmara acompanhou. O presidente da Câmara de Rio Preto, Pedro Roberto, e os vereadores João Paulo Rilo, Odélio Chaves, Bruno Moura e Renato Pupo se reuniram com o advogado do SEMAI, Rodrigo Segantini, para discutir alterações no projeto de lei complementar número 9 de 2021. O projeto, de autoria do Executivo, estabelece medidas para conter perdas comerciais na gestão de contas da autarquia e aprimora a administração da dívida ativa. Durante o encontro, os parlamentares fizeram questionamentos sobre alguns artigos do projeto e decidiram que será apresentada uma emenda para elucidar alguns pontos da proposta. O projeto, que teve votação adiada na última sessão ordinária, retorna para discussão e votação na próxima terça-feira, dia 4 de maio. Agora a gente fala de gestão e planejamento de contas públicas. Para o próximo ano, a Prefeitura de Rio Preto deverá ter uma receita de 2 bilhões de reais. Este é o valor estimado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A informação foi divulgada por secretários municipais durante a audiência pública conduzida por membros da Comissão de Finanças da Câmara. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto sediou audiência pública para a apresentação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. A LDO norteia a elaboração dos orçamentos anuais para que fiquem adequados aos objetivos e metas da administração pública. Os dados para o próximo ano foram apresentados por 3 secretários municipais.
Orlando Bolsoni, do Planejamento, José Martinho Ravazzi Neto, da Fazenda, e Israel Sestari, da Secretaria de Obras. Quem conduziu a audiência foi o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Anderson Branco. Na ocasião, foi divulgada a previsão de receita líquida que a Prefeitura terá para o próximo ano. O valor está estimado em 2,1 bilhões. Na lista de receita resultante de impostos, as arrecadações mais expressivas serão de R$ 302 milhões com o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, R$ 250 milhões com o ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e R$ 225 milhões com o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Durante a audiência, também foram apresentadas as informações sobre a execução do Programa de Metas de 2020, com um resumo das atividades das secretarias. Entre os itens destacados estiveram a implantação da Prefeitura Regional Norte, a consolidação do Parque Tecnológico, ampliação da estação de tratamento de esgoto e obras do Anel Viário. A íntegra da audiência você encontra no canal da TV Câmara no YouTube e também no site do Legislativo, o riopreto.sp.leg.br. Além do Legislativo em Pauta, é possível acompanhar os detalhes das propostas dos vereadores por meio de outras produções da TV Câmara. Entre elas está o programa Questão de Ordem, onde os parlamentares falam sobre seus projetos e outros trabalhos realizados aqui na Câmara Municipal. Quem participou recentemente do Questão de Ordem foi o vereador Renato Pupo, do PSDB. Veja o resumo. O vereador Renato Pupo, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, participou do programa Questão de Ordem com a jornalista Maria Estela Calças. Durante a entrevista, Pupo abordou diversas ações que vem tomando relacionadas ao combate à Covid-19, bem como medidas para aliviar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia. O vereador também falou sobre o projeto de criação do Conselho Municipal da Diversidade Sexual, que foi rejeitado pela Casa, e sobre a falta de estrutura, tanto pessoal quanto tecnológica, da Polícia Civil. Você confere a entrevista na programação da TV Câmara e também no canal do YouTube, www.youtube.com/TV Câmara Rio Preto. E tramita na Câmara de Rio Preto uma proposta para que igrejas e templos religiosos de qualquer culto sejam considerados atividade essencial e possam funcionar em períodos de calamidade pública. Os detalhes desse projeto você acompanha na reportagem. Um projeto de autoria da vereadora Karina Caroline determina que o funcionamento de igrejas e templos de qualquer culto seja reconhecido como atividade essencial em períodos de calamidade pública e pandemia. A medida quer evitar que, em Rio Preto, esses locais sejam totalmente fechados em períodos pandêmicos, como agora com a Covid-19 ou diante de qualquer outra situação oficialmente reconhecida de instabilidade social. De acordo com o projeto, além de resguardar a liberdade religiosa, a medida busca garantir que as instituições possam continuar realizando trabalhos sociais em períodos críticos. Entre essas atividades estão as obras de assistência material e de apoio emocional. Olha, a igreja ela tem funções além dos cultos, das reuniões coletivas. Nós temos pessoas que atendem, que conversam, que fazem atendimento presencial. A gente tem grupos de pessoas que se dedicam a fazer uma sopa, a fazer kits de alimento, a separar roupas, donativos, porque a igreja ela é uma casa de oração e acolhimento, né, social. E por esses dias que as igrejas ficaram com as suas portas fechadas, nós não podíamos fazer nada, nem arrecadar nada. Então, a proposta da lei é essa, assegurar esse direito, para que o atendimento presencial continue sendo realizado, para que o trabalho coletivo, ainda com as limitações, possam continuar, a fim de a gente chegar ao objetivo nosso, que é atender e ajudar as pessoas nesses momentos que elas estão passando a maior crise humanitária. A vereadora explica que o projeto de lei prevê que poderá ser realizada a limitação do número de pessoas nos locais, conforme a gravidade da situação.
Neste parágrafo, a gente diz que o seguinte, que ainda que seja proibidas as reuniões coletivas, quando diz que não pode ter aglomeração de pessoas, a igreja não está se opondo a isso. Nós nunca nos opomos a isso. Porém, o atendimento presencial, ele deverá ser mantido. Karina destaca que, pelo texto do projeto, igrejas e templos terão de cumprir os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades e estarão sujeitos à fiscalização de órgão municipal. É importante dizer que o projeto não está obrigando o município a qualquer custo ter as reuniões presenciais. Se o município entende que não pode ter reuniões, não vamos agir nessa condição de a todo custo ter reuniões. Não é para ter? Ok, mas assegurar o atendimento presencial. Essa é a proposta. Nós não queremos ir contra o órgão público. Nós queremos assegurar aquele momento que a pessoa possa ir individualmente, ser orientada, ser acolhida e as portas abertas. O projeto foi aprovado em primeira discussão durante a 12ª sessão ordinária deste ano. Em breve, a matéria volta à pauta para ser votada em segundo turno. Para conferir o trâmite desse e de outros projetos do Legislativo riopretense, basta acessar o site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. O Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco você acompanha uma entrevista sobre a destinação solidária. Até já! A Polícia Militar desenvolveu um aplicativo para o atendimento de emergências de pessoas que possuem medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. E ele já está disponível para os sistemas Android e iOS. A pessoa com o seu aplicativo irá se cadastrar e esse cadastro irá ser checado com o banco de dados do Tribunal de Justiça. Ao acessar o aplicativo, é só apertar o botão de emergência para que a ocorrência seja gerada. E na sequência, uma viatura da Polícia Militar vai até o local para conter o agressor. É importante ressaltar que o telefone de emergência 90 continua disponível para todos. APP SOS Mulher. É a Polícia Militar e você conectados por um mundo melhor. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Estamos de volta com o Panorama TVC. Os contribuintes que estão fazendo a declaração do imposto de renda podem aproveitar e aderir ao programa Destinação Solidária. A medida busca captar recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal do Idoso. Para entender melhor como essa iniciativa funciona, eu converso com as representantes dos conselhos, a Fernanda Magossi, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e a Maria do Carmo Gardim, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Muito obrigada, Fernanda, Maria do Carmo, pela presença em nosso programa. Fernanda, quem pode aderir ao Destinação Solidária? Estela, nós que agradecemos aí esse momento para poder esclarecer um pouquinho. Pode aderir a declaração, né? Pode aderir a pessoa física que fizer a declaração de ajuste anual com opção pela tributação por deduções legais, o antigo modelo completo que a gente falava, né, antigamente. Então, quem tiver essa opção, ela pode fazer a destinação aí para os fundos da criança e do adolescente. E qual é a porcentagem que é possível destinar ao programa? Até 6%, né? Sendo 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo Municipal do Idoso. Então, num total de 6% aí do que seria o imposto devido. E muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse valor, acham que é uma doação. Explica para o pessoal como funciona. Muito importante isso, pessoal, porque tanto é que o próprio nome é Destinação Solidária, né?
você não está doando. Você, ao invés de pagar o governo federal, tem, então, essa legalidade de você doar isso para os fundos municipais. Isso não acrescenta em valor ou você pagar mais qualquer tipo de coisa referente ao imposto de renda. Pelo contrário, né? Se você destina e você tem imposto a restituir, esse valor é acrescido na sua restituição. Então é importante deixar claro que não é só quem tem imposto a pagar que pode doar, né? Exatamente, pode doar, inclusive quem tem imposto a restituir pode doar. E a pessoa precisa avisar o contador? Tem algum detalhe específico na hora de preencher a declaração do imposto de renda? Como que funciona isso no passo a passo? Olha, isso é muito simples, o programa ele é muito simplificado. As orientações corretas tem no site da prefeitura, tem na página da Receita Federal, lá o que você tem que clicar no link para poder fazer as doações. Né? Mas sim, o programa ele tem uma aba para você poder destinar isso para os fundos. Agora, se você tem um contador, tem o trabalho desse profissional, é de suma importância falar com ele que realmente são os profissionais que estão habilitados e entendem como isso pode acontecer de forma melhor. Mas se você faz a sua declaração em casa sozinho, é muito simples. Tem a aba da destinação no próprio sistema, que é um sistema inteligente. Então, quando você preenche sua declaração, automaticamente, se você tiver valor a doar, ele já descreve o valor que você pode fazer a doação para os fundos. E aí as pessoas fazem essa doação, esse dinheiro vai para o programa. E o que acontece com esse dinheiro? Para onde ele é direcionado? Quem recebe esse dinheiro? Onde ele é aplicado? Esse dinheiro, aí eles vão para os seus respectivos fundos, né? Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou Fundo Municipal do Idoso. E aí, através dos seus respectivos conselhos, é feita a distribuição desse recurso para as entidades de suas respectivas áreas. A Mari vai falar um pouquinho depois a respeito do idoso e do Conselho do Idoso, mas hoje, por exemplo, em São José do Rio Preto, nós temos 33 instituições que desenvolvem o trabalho na área da criança e do adolescente e que estão aptas a receber esse recurso, porque estão devidamente cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, se eu tenho uma instituição que eu acredito que pode receber essa verba para ajudar no meu trabalho, eu tenho que procurar o conselho, eu tenho que fazer um cadastro. Como funciona também para as instituições que querem receber esse dinheiro? Então, existe um processo que chama chamamento público, em que o conselho faz o chamamento e as instituições apresentam suas propostas de trabalho. No caso da criança e do adolescente, eles apresentam as propostas de trabalho para este público-alvo, né? E aí, mediante o trabalho do conselho e as comissões de trabalho do conselho, aí a instituição pode ser financiada para o desenvolvimento desse trabalho. Fernanda, e qual sempre... Pode falar. Desculpa. Não, desculpa, sempre pode ficar atento, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é tudo publicizado, então sempre ficar atento às instituições que tiverem interesse para quando sair os chamamentos, poderem apresentar seus projetos nessa área. E qual é o potencial de arrecadação que Rio Preto tem? Quanto vocês arrecadaram no último ano? Então, Maria Estela, no último ano, somando os dois fundos aí, foram mais de R$400 mil, mas segundo os contabilistas e a própria Receita Federal, hoje a gente poderia arrecadar próximo de 21 milhões. Né? Então, todo mundo precisa ligar a chavinha ali para essa questão da destinação. Esse ano, com essa prorrogação do prazo até o fim de maio, vocês acreditam que pode ter um aumento nessa arrecadação? Sim, é a perspectiva, né, de que vem tendo aumentos gradativos no decorrer dos anos. E aí, como se estende esse prazo, somos brasileiros e já ouvi dos contadores, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, a gente tem essa projeção aí de repente, conseguir um aumento. E aí, com certeza, isso ajuda muito, porque temos mais 30 dias aí para fazer toda a destinação.
E assim, só para dar um estímulo para as pessoas doarem, que tipo de projetos aqui em Rio Preto ligados à criança e ao adolescente já receberam verba dessa destinação? São projetos ligados à área do esporte, à área da cultura, do serviço de convivência, que a gente chama, que estimula as relações familiares, o fortalecimento dos vínculos familiares, algumas instituições que atendem criança e adolescente com autismo, deficiências múltiplas receberam e desenvolvem trabalhos de estímulo para essas crianças e adolescentes no desenvolvimento de uma vida mais saudável e tudo mais. Então, é um leque muito grande e, inclusive, estão no portal da Prefeitura, quem tiver a curiosidade pode dar uma olhadinha lá, e aí tem todo o público que é atendido, mas desde criança a adolescente com deficiência. E Maria do Carmo, explica para a gente um pouquinho a questão do idoso. Quantas instituições hoje são cadastradas no Conselho Municipal do Idoso para receber esse tipo de verba? Bom, boa tarde a todos. Então, no Conselho Idoso, nós temos 6 instituições devidamente cadastradas, assim como a Fernanda já citou. Esse critério ele é fundamental para que você possa ter acesso, né, a vários tipos de verbas, sejam parlamentares, de fundo, enfim. Todo tipo de transferência exige que as instituições cumpram, né, critérios específicos para que elas possam estar habilitadas. No Conselho Idoso, nós temos 6 instituições e os recursos que vieram foram destinados atendendo à necessidade dessas instituições e também a um projeto que teve como objetivo levar, né, aos idosos todo um estímulo cognitivo, social, práticas corporais, enfim, é isso. Então, reforçando que é muito importante, tanto para as crianças e para os adolescentes, quanto para os idosos, a destinação dessa verba. E para quem está doando, não muda nada, né? Não muda nada, muda muito. Se a gente for pensar em termos de que esse recurso, ele fica na cidade, né? E esse recurso você pode acompanhar a destinação dele, né? E o benefício que vai trazer para a nossa cidade. E ainda observando que se você é munícipe de São José do Rio Preto, mas você mora em qualquer outro estado do Brasil, né, você pode fazer a destinação e lá no campo, na sua declaração, você pode encaminhar para o Fundo de São José do Rio Preto. Né? Isso é uma lei, né, que é uma renúncia federal, então a gente pode receber de todas as partes. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Maria do Carmo. E para você que tem interesse em se cadastrar para o Destinação Solidária, no nosso canal do YouTube da TV Câmara, nós subimos um vídeo que explica passo a passo, detalhadamente, como você faz para fazer parte desse projeto. E agora, o assunto é mercado de trabalho. Quem está procurando uma vaga pode consultar o balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. Confira os setores com maior número de vagas no momento. Olá, vamos conferir agora as vagas anunciadas para esta semana no balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto. No total, são 228 vagas disponíveis nas mais diversas áreas. Os destaques são para essas oportunidades de trabalho: 25 vagas para porteiro, 10 vagas para costureira com experiência em costura manual. Na área da construção civil, são 10 vagas para azulejista e 10 vagas para sentador de piso. Na área de vendas, as oportunidades são 5 vagas para consultor de vendas, 5 vagas para vendedor. Há 3 vagas exclusivas para portadores de deficiência física e 1 vaga para psicólogo. Você pode acessar a lista completa do balcão de empregos no site da Câmara Municipal, riopreto.sp.leg.br. Procure a aba Utilidade Pública, que fica no lado esquerdo do site, ou no portal da Prefeitura de Rio Preto, ou no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/balcão empregos sem acento. E seguimos falando de mercado de trabalho, mas agora dando destaque para a segurança no ambiente laboral.
O quadro Fica a Dica de hoje fala sobre a importância da prevenção de acidentes. O material aborda também os impactos sociais e econômicos que eles causam. Confira. Olá, meu nome é Daniele Gomes, sou gerente do Sereste de São José do Rio Preto, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Hoje estou aqui para falar sobre a conscientização e a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Quando um trabalhador ele sofre um acidente de trabalho ou é acometido por uma doença, além do sofrimento físico e mental que aquela lesão proporciona, ele também pode adquirir uma incapacidade permanente, que pode ser parcial ou total, e isso vai interferir na capacidade laboral dele futura, interferindo no sustento da família, conseguir um outro emprego, na força de trabalho que ele tinha e pode não ter mais. Então, é fundamental que esse trabalhador tenha consciência da prevenção de um acidente de trabalho e de uma doença, porque é a sua saúde que está em jogo. Já para a empresa, quando um trabalhador é acometido por um acidente ou por uma doença do trabalho, além de reduzir a produtividade, ainda prejudica a saúde econômica da empresa, porque a ausência desse funcionário gera custos altíssimos para a empresa, em termos de multas, indenizações, ações trabalhistas, absenteísmo, contratação de nova mão de obra para substituição, entre outros fatores que pode prejudicar financeiramente a empresa. Então, para a empresa também é muito importante que ela adote medidas preventivas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, há uma perda de 4% do PIB devido à diminuição da produtividade de trabalho. E de 2012 até 2017, a Previdência Social gastou cerca de 26 bilhões de reais só em benefícios acidentários. Isso mostra que os afastamentos relacionados aos acidentes e às doenças ocupacionais afetam indiretamente a economia, né, o que prejudica a sociedade como um todo. Então, é importante a prevenção, a saúde, a segurança no ambiente de trabalho. O Sereste tem um papel super importante na prevenção e promoção da saúde do trabalhador. Para mais informações sobre esse assunto, você pode procurar o Sereste, que está localizado na Rua São Paulo, número 2350, primeiro andar, Vila Maceno, ou através do telefone 3212-9514. E agora a gente conversa com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, e com Davi Quintiliano, coordenador da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, sobre a situação dos terceirizados da Prefeitura que estão sem receber seus salários. Presidente, muito obrigada pela presença em nosso programa. Os funcionários da Prisma estão há quanto tempo sem salário? Os funcionários da Prime, né? Da Prime estão... O que aconteceu? O contrato deles encerrou no início de abril e eles ficaram, na verdade, levaram um tombo aí da empresa, né, da Prime, porque ficaram sem receber o mês de março e estão aí aguardando uma definição da empresa para acertar a rescisão de contrato. Nós já estamos quase no mês de maio, né, chegando o mês de maio, e a empresa não dá nenhum sinais de que realmente vão estar a fim de acertar com os trabalhadores. Na verdade, foi mais um calote. Infelizmente, tem ocorrido tantos outros. Mais recente foi a Masa, deixou aí muitos trabalhadores sem receber a rescisão, sem receber salário ao final. Isso tem acontecido de forma sistemática aqui em Rio Preto, na Prefeitura Municipal. Já faz alguns anos que o senhor acompanha, né, essa situação dos terceirizados constantemente acabarem ficando na mão e não recebendo o que as empresas devem. Exato. Eu acompanho há um bom tempo, aliás, acho que desde o meu primeiro mandato já fiz inúmeras, centenas de ações em relação às terceirizadas, né, defendendo os trabalhadores. Lamentavelmente, essa situação ela tem se mantido, né? E eu, inclusive, fiz uma lei, uma proposta que era para reter 5% do pagamento mensal para essas empresas
para que ao final do contrato, caso a empresa não honrasse com os compromissos trabalhistas, com os trabalhadores, essa retenção serviria exatamente para isso. Ocorre que a Procuradoria do município entendeu ser ilegal, vamos dizer assim, entrou, a lei foi aprovada na Câmara, aí o município entrou com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e acabou derrubando essa proposta. De qualquer forma, essa conversa aí até com o doutor Davi, né? A gente está sempre, doutor, buscando encontrar uma alternativa para que o trabalhador deixe de, ao final do contrato, principalmente, ter esse calote. Mas, infelizmente, nós não encontramos ainda um mecanismo que pudesse proteger mais o trabalhador terceirizado aqui do município de Rio Preto. Davi, muito obrigada pela presença também. Existe algum respaldo jurídico para esses funcionários? Eles são, de alguma forma, resguardados? Uma boa tarde. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. E a lei, toda a sistemática no ordenamento jurídico, ela adotou medidas para visar diminuir esse risco, tá? A lei das terceirizações, em 2017, ela sofreu uma alteração, obrigando alguns requisitos para a prestadora prestar suas atividades. Por exemplo, ter um capital social compatível com o número de empregados. Então, se a empresa ela tem 40 empregados, ela vai ter que ter um capital social mínimo de R$45 mil. Esse capital social seriam bens investidos na própria sociedade, na empresa. Isso é um mecanismo de tentar, se houver um inadimplemento, depois se buscar esse patrimônio. Acho que a gente perdeu o áudio do Dr. Davi. Voltou? Sim. Eu juro que não fui eu que cliquei em nada. Mas também na lei de terceirizações consta que o tomador de serviços, no caso a prefeitura, ela poderá ser responsabilizada de forma subsidiária. Aí também nós vamos acabar entrando na lei de terceirizações e na própria construção que o TST trouxe sobre esse respeito. E que numa via judicial em que se pede a responsabilidade subsidiária da prefeitura, o que seria essa responsabilidade subsidiária? Se o devedor principal, que é a prestadora de serviço, não paga, não se encontra bens, quem contratou, no caso a prefeitura, deveria responder. Então, na via judicial, a prefeitura vai ter que provar que efetivamente ela fiscalizou o cumprimento desse contrato de prestação de serviço. O que seria essa fiscalização, por exemplo? Pedir os comprovantes de pagamentos, geralmente os direitos básicos, o salário, 13º, férias, fundo de garantia. E também, aí vai ao meu entender, tem que fiscalizar a rotina de trabalho. Porque, por exemplo, não se pode contratar uma empresa de vigilância e ela está há 1 ano ou mais, a título de exemplo, prestando esse serviço, e depois, num processo judicial, fica provado que desde o começo, um colete, a prova de balas, até a arma de fogo, estavam com um prazo de validade vencidas, um exemplo. Então, essa rotina também deve ser fiscalizada. E sobre essas empresas que não pagam, doutor? Elas são punidas de alguma forma? Os proprietários são punidos de alguma forma? Como funciona? Durante o processo trabalhista, na Justiça do Trabalho, após a condenação transitar em julgado, ou seja, não cabe mais recursos, vai se começar a fase de execução. Então, vai se buscar bens da empresa para ela responder. Não encontrando bens, é possível pedir o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ou seja, nós vamos trazer os sócios, os proprietários para a ação trabalhista para responder. E seus patrimônios também particulares vão responder esse débito. E a título de curiosidade, a Justiça do Trabalho hoje tem ferramentas muito evoluídas, vamos dizer, tecnológicas, que conseguem pegar fraudes em empresas em nome de terceiros
Então, os proprietários podem sim vir a responder por esses débitos adquiridos. Bom, pelo que o senhor fala, de alguma forma esses funcionários vão acabar recebendo esse dinheiro, provavelmente depois de todo um trâmite judicial, né? Seja da empresa, dos empresários ou até da prefeitura, dependendo da situação. Mas existe alguma forma no contrato de trabalho de tentar se prevenir esse tipo de ação das empresas, de não pagar? Primeiro, deixa eu só explicar que é nosso dever ser bem transparente aqui, né? Apesar de todo esse respaldo, infelizmente, podem surgir situações que o trabalhador pode acabar ficar sem recebendo, porque às vezes não se consegue a responsabilidade do ente público, isso pode acontecer, e também não se encontra bens ali, tanto da empresa quanto do sócio. Isso, infelizmente, pode acontecer, tá? A título de exemplo, nessa outra pergunta, o decreto que fala das terceirizações da União, nele consta expresso que poderá haver uma retenção do repasse do ente público para a prestadora em caso de se verificar um inadimplemento, tá? E é autorizado também, dentro de um prazo notificado para a prestadora se regularizar, se ela não fizer a regularização do salário atrasado, do 13º atrasado, o próprio ente público, a União no caso, poderá fazer diretamente ao trabalhador, tá? Então, o que eu acho que seria recomendável? É claro que precisaria estar estudando toda a questão de como a prefeitura vem fazendo, mas aí o doutor Pedro vai saber muito melhor que eu nesse ponto. Mas no processo licitatório, é possível verificar a idoneidade e a capacidade econômica da pessoa, da jurídica que está sendo contratada, e também é possível, no processo mesmo, no edital, né, fazer uma ponderação nessa questão do repasse, que se for verificado o inadimplemento, que será retido o repasse para fins de satisfação do crédito do trabalhador, porque nós não podemos esquecer aqui que nós temos um trabalhador ali, né, que leva o sustento para a sua família, e que a Constituição Federal prevê a dignidade das pessoas como princípio básico. Presidente, esse tipo de cláusula não existe nesse contrato que o senhor tem acompanhado? Maristela, o que acontece? Está me ouvindo? Sim. Tá. O processo licitatório, doutor Davi, é feito todo pela prefeitura, né? E é lógico que ali, hoje, há uma limitação da 8666 em relação a alguns quesitos, mas, como o senhor disse, a responsabilidade da fiscalização é do município. O que eu avalio em Rio Preto é que não há uma fiscalização adequada do contrato. Por exemplo, às vezes a empresa não fornece EPI, demora-se para cobrar, a empresa atrasa, às vezes, o pagamento, e isso, ao meu ver, talvez não esteja feito um processo mais rígido de cobrança, enfim. Então, há uma tendência, eu digo que os contratos, eles são contratos que vão até 5 anos, né? E, normalmente, essas empresas terceirizadas que fazem esse trabalho, elas têm vários contratos. Então, pode ter contratos em Rio Preto, tem contratos em outras cidades. Algumas delas, uma parte, porque a 866 não agora está mudando, né? Não sei se vem alguma alteração aí, mas ela não... Realmente isso deve continuar. Ela não estabelece que essa empresa deva ser de Rio Preto, de onde quer que seja. Então, muitas vezes, essas empresas, elas têm, como eu falei, esses outros contratos. E eu acho também que elas acabam pegando mal, né? Ou seja, de repente eu vi aqui hoje um caso de um processo que começou com valor e termina bem abaixo, porque no processo licitatório ganha quem dá o menor valor. E isso também é um problema, porque às vezes a empresa quer entrar aqui no mercado em Rio Preto e eu fiquei sabendo de contratos que tem zero percentual de lucro.
Quer dizer, a empresa não vai dar conta, né? Então, aí tem que começar a fornecer EPIs de má qualidade ou não fornecer, enfim. Muitas vezes a empresa fornece produtos de limpeza também, isso tudo, enfim, isso tudo implica, né? Ao final do contrato, ou em alguns casos, por exemplo, tem aqui agora a GF, que é uma empresa que está com 3 anos de contrato e começou a ter problemas também. Então, eu acho que tem uma série de fatores aí que acabam levando a empresa, ao final, a não ter uma condição financeira para bancar vamos dizer assim, uma rescisão de contrato. E, normalmente, tem acontecido aqui o seguinte, se a gente perguntar aqui para os trabalhadores, tem trabalhador que está há 10 anos esperando uma ação que foi movida contra uma outra empresa. Porque a empresa, normalmente, ela não arca, não tem, como você falou, de repente não se acha nada de bens, e aí vem para o município, né? O município, você pode até falar um pouquinho mais, ele é solidário, né? Principalmente quando ele não fiscaliza. Hoje, acho que essa questão da solidariedade está vinculada também à fiscalização, enfim. Na verdade, infelizmente, quem acaba levando grande prejuízo é o trabalhador, que já tem um salário miserável, a maioria aí, salário de pouco mais de R$1.000, e esses coitados estão aí hoje sem receber, por exemplo, nessa empresa Prime, sem receber o mês de março, foi o último mês que eles trabalharam, pessoas não têm dinheiro para pagar aluguel, para comer, entendeu? Para alimentação, e lamentavelmente a empresa meio que não está nem aí, entendeu? Ela deveria ter mandado uma relação, porque é assim, ela ainda tem um mês para receber da prefeitura. Então, ela ainda tem aí, por exemplo, tem R$300 mil para receber. Só que, como ela não pagou o mês de março, o município fez uma retenção desse valor, o sindicato também entrou com um pedido de retenção, né, para bloquear o valor, enfim. Mas ela não se prestou a mandar uma relação para o município do mês de março, para que o próprio município pudesse, com esse recurso, pagar os trabalhadores. Então, você não entende, eu fico indignado com esse descaso que tem, né, no poder público e das terceirizadas. Então, eu fico pensando, lutando aqui, a gente está pesquisando para ver se é possível fazer alguma coisa para mudar essa situação. A gente vai continuar acompanhando a situação dos funcionários da Prime que estão sem receber, que prestavam serviço terceirizado ao município. Presidente, muito obrigada por participar do nosso programa. Doutor Davi, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Eu agradeço também o convite e a OAB de Rio Preto está sempre à disposição. Muito obrigado. E o Panorama TVC faz mais um intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre uma decisão da Justiça que obriga o fornecimento de água aos moradores da favela da Vila Itália. Nós voltamos já. Numa manhã de domingo, nasceu a maior alegria da minha vida. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas logo esse choro de vida se transformou em choro de preocupação. Porque meu pequeno Lorenzo nasceu antes da hora, prematuro, e teve que ir para a incubadora. Ver ele ali, tão pequeno e frágil, foi muito difícil. Até que uma ajuda começou a mudar tudo. Para nós, aquele gesto se transformou em alívio e alegria por ajudar a salvar a vida do Lorenzo. Por isso, se você pode doar, procure um banco de leite humano. Faça a sua doação. E incentive outras mulheres a também doarem. Qualquer quantidade pode fazer toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o Panorama TVC. O Conselho de Ética da Câmara Municipal é o órgão encarregado de julgar
e aplicar penalidades aos vereadores nos casos de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar. Eu mesma preparei um material especial sobre esse assunto. Acompanhe. O Poder Legislativo tem, entre outras funções, a de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Mas quem fiscaliza o trabalho do Poder Legislativo? A resposta é todos. Munícipes, entidades e até os próprios vereadores têm a função de ficar de olho no trabalho uns dos outros. E quando um vereador tem uma atitude que pode ser considerada inadequada de alguma forma, a quem recorrer? É para situações assim que existe o Conselho de Ética. O Conselho de Ética nada mais é do que uma comissão interna da casa para averiguar as condutas, os deveres e os direitos dos vereadores, tal, né? E se houver alguma denúncia, né, que pode ser até do município, não precisa ser de vereadores, pode ser um município, essa denúncia vai ser checada, vai ser analisada por esse conselho, né? E a pessoa que está sendo denunciada terá o direito, né, de se defender com todas as garantias do ampla defesa e do devido processo legal. E, ao final desta apuração, pode haver um resultado de uma punição ou não, né, ou uma absolvição. Mas é só um mecanismo interno que garanta, né, o funcionamento da casa, né? Ou seja, respeitando todos os direitos existentes na sociedade. O trabalho de investigação deve ser imparcial, como explica o atual presidente do Conselho de Ética, vereador Paulo Paulera. Após a denúncia ser recebida, lida em plenário e recebida, nós reunimos o Conselho e criamos aí uma comissão de inquérito se houver necessidade. Se o Conselho de Ética, os 5 juntos, entenderem, ou a maioria dos 5, que há motivo para abrir um procedimento, nós aí reunimos, fazemos uma comissão de inquérito por 3 membros que, a partir daquele momento, terão 15 dias para levantar, ouvir a pessoa que foi, o vereador que foi denunciado, ouvir a pessoa que fez a denúncia, fazer um relatório dessa situação para que depois a gente possa tomar as providências se houver necessidade. Atualmente, o Conselho de Ética é formado pelos vereadores Paulo Paulera, que é o presidente, e os membros Anderson Branco, Jorge Menezes, Bruno Marinho e Celso Peixão. Uma decisão judicial determina que o SEMAI, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto, forneça água para os moradores da favela da Vila Itália. No local, atualmente, vivem cerca de 600 pessoas. É sobre esse assunto a entrevista especial deste bloco, que foi conduzida pela repórter Vivian Lima. Acolhendo o pedido da Defensoria Pública, a Justiça de Rio Preto concedeu liminar determinando o fornecimento imediato de água a todos os moradores da favela da Vila Itália. Sobre esse assunto, eu converso com o defensor público Júlio Tanoni. Doutor Júlio, essa decisão beneficia quantas famílias e de que forma esse fornecimento deve ser feito? Na prática, a decisão alcança o universo de mais de 250 famílias, sendo 525 pessoas e mais ou menos 200 crianças e também em torno de 90 idosos que vivem ali na comunidade. Em princípio, a decisão determina que o fornecimento deva se dar de forma provisória por meio de caminhões-pipa. Nada obstante seja possível também ao SEMAI fornecê-lo de forma outra que melhor atenda às necessidades da comunidade. Doutor, e nós podemos falar de um serviço aí gratuito? Exatamente. Neste momento, enquanto não houver a instalação de estrutura urbana, de urbanização da área, com a possibilidade de quantificação e fornecimento em quantidade adequada e qualidade adequada, de acordo com a decisão, há a necessidade do fornecimento ser garantido, neste momento, de forma gratuita.
Doutor Júlio, em que ocasião o senhor ajuizou essa ação? Foi no início da pandemia? A preocupação, especialmente naquele momento, era a questão da higiene, era a questão justamente da questão da prevenção da Covid-19? Perfeitamente. A água é um produto essencial, um serviço que perpassa o mero desejo, é uma necessidade de todos nós. E com o início da pandemia, entendemos que a omissão municipal e por parte da autarquia responsável pelo fornecimento desse serviço ensejava a provocação do Poder Judiciário para que o Judiciário analisasse a questão e decidisse a respeito do direito ou não dessas pessoas terem acesso a um serviço público fundamental, tão essencial para a vida humana, em especial no momento de pandemia em que o fornecimento da água é de todo, não só uma necessidade individual, mas de toda a sociedade, de toda uma coletividade, exatamente para que se evite, né, a proliferação, então, do vírus, né, em razão da ausência de insumos básicos, né, de higiene básica da população, em especial daquela comunidade. Doutor Júlio, é sabido que a comunidade enfrenta ali inúmeras carências. A questão, por exemplo, da água nesse caso, temos também a questão da energia elétrica. A Defensoria Pública estuda ingressar com outras ações para conseguir a oferta de outros serviços? Neste momento, considerando a notícia recente de que a Prefeitura deliberou por acolher a pretensão daquela comunidade e fornecer a ela o entendimento de que é um bairro de Rio Preto com munícipes que carecem dos serviços do atendimento do poder público, nós entendemos que ainda não é necessária, não são necessárias outras providências. Mas caso essa promessa de que haverá a urbanização da área não se verifique, não se concretize, analisaremos sim medidas outras na via administrativa e judicial, de modo a garantir que a comunidade tenha acesso aos serviços básicos para as moradias e para a sua sobrevivência ali. Doutora, a decisão da Justiça determina também a apresentação de um cronograma de regularização da área, urbanização da área. Em que prazo isso deve ser feito e que tipos de apontamentos a Prefeitura tem que apresentar nesse cronograma? Segundo a decisão judicial, o município tem 10 dias para apresentar um projeto que contemple um cronograma físico e financeiro que demonstre que, de fato, tem havido interesse e disposição do município em proceder ao atendimento da comunidade e realizar a regularização fundiária daquela ocupação. Então, em princípio, são 10 dias para a apresentação desse cronograma, que deve, então, indicar a existência, né, quais os projetos e quais as medidas que serão executadas no atendimento da comunidade. Qual a opinião do senhor com relação à condução das questões relativas à Vila Itália por parte do município? Recentemente, a Prefeitura anunciou um plano de urbanização da área. O senhor avalia que esse plano atende a comunidade, é viável, é possível de ser executado? O poder público erra quando deixa de reconhecer que pessoas que vivem no seu território não fazem jus à assistência e o reconhecimento da condição de pessoas propriamente, não só de munícipes. E o poder público acerta quando reconhece as necessidades e os direitos dessa população, em especial por sua vulnerabilidade e diante de um contexto absolutamente excepcional em que a pobreza, a exclusão vem incrementada por um momento de pandemia. Então, a nossa impressão é de que, mais recentemente, o Poder Público Municipal passou a assumir aquela região, aquela comunidade, como uma comunidade que faz jus ao reconhecimento que merece, como munícipes, como cidadãos que precisam do apoio do poder público e merecem ser tratados com dignidade.
Doutor Júlio, recentemente a Prefeitura anunciou que vai desapropriar a área privada onde está a favela da Vila Itália. O senhor acredita que esse processo possa ser feito de uma forma amigável, extrajudicial, de forma ágil? Ou o senhor acredita que possa ser um processo difícil, moroso? A declaração de utilidade pública de uma área particular é o primeiro sinal de que o poder público pretende levar a efeito um processo de desapropriação visando, no caso, a regularização fundiária. Existem meios para garantir que o poder público garanta esse processo, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Lembrando que em hipóteses como essa prevalece o princípio da supremacia do interesse público em detrimento do interesse particular. Então, ao poder público cabe, na esfera administrativa, buscar a conclusão desse processo com a justa indenização da área que for desapropriada. Caso não haja uma composição com o proprietário, fazê-lo de forma judicial mediante, então, a avaliação e a recomposição, o ressarcimento do proprietário da área privada no âmbito desse processo judicial de desapropriação judicial. Nós vemos nessa questão da Vila Itália envolvimento de prefeitura, institutos, empresariado, a própria ação da Defensoria. O senhor acredita que essa união de esforços possa se transformar numa espécie de um modelo para solucionar questões de habitação ou de programas de desfavelamento em outros locais, em outras cidades? Bem, eu vejo com muito bons olhos essa composição, esse esforço de vários setores, seja do poder público, seja da iniciativa privada, do terceiro setor, do sistema de justiça. Agora, ainda me parece que não é o momento de se projetar um modelo que possa ser replicado em outros locais, exatamente porque o município ainda está aprendendo a lidar com situações como essa, ao passo que outros municípios, outras cidades, as capitais, já viveram situações bastante semelhantes e, inclusive, bem mais complexas. Então, se de um lado nós temos aí um bom sinal, que é a composição, essa junção de esforços para resolver uma questão tão importante, de outro, vejo com parcimônia ainda na prática, essa ideia, né, de que haverá uma produção de um modelo que servirá para outros locais. Cabe-nos, neste momento, aprender com as nossas próprias demandas e depois pensarmos em replicá-los em outras localidades que têm as suas próprias especificidades. Muito obrigada, doutor Júlio, por sua participação. Eu que agradeço. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, se coloca à disposição e nos comprometemos, como vemos fazendo desde sempre, em buscar a melhor solução, em especial o atendimento das demandas da população, a população mais vulnerável que precisa e depende e conta com o trabalho da instituição. Eu que agradeço. Muito obrigado para todos. Bom, essa foi a entrevista com o defensor público Júlio Tanoni. Voltamos ao estúdio. Por meio de nota, o SEMAI informou que está em contato com o Judiciário para encontrar a melhor forma de cumprir a decisão. O objetivo da autarquia não é apenas fornecer água, mas assistir a comunidade para garantir que eles tenham acesso a um serviço de qualidade. E o comércio e serviços terão horário de funcionamento estendido no período de 1º de maio até o dia 9 deste mês. O governo do estado prorrogou a fase de transição do Plano São Paulo e autorizou a ampliação do atendimento. A capacidade de ocupação nos estabelecimentos liberados está mantida em 25%. Confira os setores que podem operar e o detalhamento das regras. As regras para o período de 1º a 9 de maio são as seguintes. Será permitida a operação de atividades comerciais com atendimento presencial entre as 6 da manhã e as 8 da noite. Atividades religiosas são permitidas com celebrações individuais e coletivas, seguindo todos os protocolos de higiene e distanciamento social.
O setor de serviços também pode operar entre as 6 da manhã e as 8 da noite. Esse segmento considera estabelecimentos como restaurantes e similares, salões de beleza e barbearias, atividades culturais e academias. Parques estaduais e municipais podem funcionar das 6 da manhã até as 6 da tarde. Lembrando que os estabelecimentos liberados devem respeitar 25% da capacidade de ocupação e obedecer os protocolos sanitários. O toque de recolher continua valendo em todo o estado, das 8 da noite até as 5 da manhã. Seguem mantidos também o teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e o escalonamento de horário de entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias. Lembrando que as regras que acabamos de conferir são as linhas gerais estabelecidas pelo Estado. Dentro do amplo horário permitido, o Sincomércio definiu os seguintes horários para Rio Preto. No dia 1º de maio, que é feriado, o comércio do centro e dos bairros funciona das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Os shoppings das 2 da tarde às 8 da noite. No dia 2 de maio, os shoppings repetem o horário. De 3 a 7 de maio, o comércio do centro e dos bairros funciona das 8h20 da manhã às 6 da tarde e os shoppings abrem das 10 horas da manhã até às 8 da noite. No dia 8 de maio, o centro e os comércios de bairro operam das 8h20 da manhã às 5 da tarde e os shoppings funcionam das 10 horas da manhã às 8 da noite. E no dia 9 de maio, que é o domingo do Dia das Mães, os shoppings abrem das 2 da tarde até às 8 horas da noite. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, estamos como TV Câmara Rio Preto, e todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br e em nossas redes sociais. Nós estamos também no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.